Hoje saiu a nomeação do CNU para o IBGE. E foi uma coisa até rara, Marlon, que ela mandou uma mensagem, né? Manda postagem, está até no meu Instagram. Mas a mãe dela mandou um áudio, cara. Estou lhe mandando esse áudio para lhe agradecer imensamente por todo o carinho, cuidado que o senhor tem com a minha filha, Nália. Hoje amanhecemos com essa maravilhosa notícia que eu não paro de chorar porque vai cair na ficha. E a gente vai pensando de tudo que passou na vida, do quanto eu lutei para criar os dois sozinha, só com a ajuda de Deus. Sempre foi muito difícil. Eu sou uma mulher que encarou o mundo sozinha. Saí da casa dos meus pais com 22 anos, à procura de melhoras de vida, e não foi fácil, mas eu nunca desisti. E sou muito grata a Deus por ter sabido educar meus filhos. São duas criaturas maravilhosas. E agora chegou o grande dia da Nália, tão esperado dia. E graças a Deus, e queria muito lhe agradecer. Quero muito lhe agradecer por tudo que o senhor fez por ela, por nunca ter soltado a mão dela, por todo o carinho que o senhor tem por ela, viu? Desejo muito que Deus lhe abençoe. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de professores e mentores no Brasil inteiro, e também somos uma comunidade com mais de 500 mil de alunos que estão sendo transformadas por meio da nossa plataforma, com rotinas, com metas, com planejamento, com organização, que tem gerado aprovação em todos os concursos, na OAB, no Enem, carreiras militares, carreiras fiscais, carreiras policiais, carreiras jurídicas. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ser game changer na sua na sua aprovação, na sua jornada como aluno e na sua jornada como mentor. Hoje o nosso convidado é um cara que eu tenho como uma grande referência para mim, é um cara que eu acompanho há muito tempo, sei do potencial dele, ele deu a oportunidade pra gente de estar aqui no nosso Mastermind da Tutor em Brasília, que vai acontecer amanhã, dia 7 de junho de 2025, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. O Márcio Lima, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso podcast da Tutor. Eu tô muito feliz, cara, de te receber aqui. A gente já se conhece da internet há muito tempo, né? Mas a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, e eu tô muito feliz de poder ter essa honra, cara, de estar aqui hoje batendo esse papo com você no nosso Tutoricast. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, parabéns pela Tutori, né? Pelo tamanho que vocês estão hoje, pela ideia que você colocou em prática, né? Porque todo mundo tem ideia. Eu me lembro, Marlon, que quando eu conheci você, eu estava atrás de um site que pudesse fazer o que você já fazia e muito mais, né? Então, assim, a minha ideia já estava pronta, sendo executada, e hoje, anos depois, o tamanho que a empresa ficou. Então, parabéns aí. É verdade. Quando a gente começou, quando a gente se conheceu, a Tutor estava bem no comecinho, assim, tinha pouca gente, não né? Lembro, assim, acho que foi 2021, 2022. Eu lembro do concurso INSS. INSS. Foi 2020, pô, INSS. Caraca, tem muito tempo, a gente tava no comecinho ainda, não tinha sede. Gigante hoje. E hoje a gente tá crescendo cada vez mais, cara, e eu tô muito feliz de estar aqui, cara, conversando com você, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agregador pela sua jornada, né? Hoje você é uma das grandes referências dentro do Piauí, talvez a maior referência dentro do Piauí, e eu queria, cara, conhecer a sua história, né? Conta pra gente, conta pra nossa audiência, conta pra sua audiência que vai assistir esse podcast, conta um pouquinho da sua história, pai. Onde entrou o concurso público na sua vida? Quando se fala do Piauí, né, o primeiro nome que vem logo é calor, né? Então todo mundo fala dentro do táxi, do Uber, que você pergunta, não, onde? Do Piauí, calor. Depois vem educação. Nós somos a referência na educação em todo o Brasil, inclusive durante vários anos a escola número 1, né, de notas do Enem foi lá em Teresina. E, por último, saúde. Então, nós somos referência de saúde, de educação, e o pessoal lembra muito do calor. No meu caso, Marlon, eu comecei como professor de informática. Então, dando aula de informática prática, fechei agora 28 anos já de sala de aula. Caraca, quase minha idade, velho. Que eu tenho de idade, tu tem de sala de aula. 28 anos. Aí, depois entrei no concurso, e não lembro o exato ano, mas muito tempo. Depois eu comecei a coordenar os cursinhos. Depois eu montei o meu cursinho,
E depois eu cheguei no grupo educacional que eu estou hoje, que é um grupo que tem faculdade, colégio, editora. E eu hoje sou diretor sócio do preparatório Serve Concursos em Teresina. Nesses 28 anos, 10 eu direi para acompanhar alunos. Até interessante o começo, porque foi uma postagem no Facebook, eu até brinco, para quem não sabe o que é Facebook, é uma rede social aí que você passa o dia lá discutindo e botando fake news. Eu botei uma postagem perguntando quem tivesse com uma vida triste, difícil, me mandasse um e-mail, que eu iria selecionar 30 pessoas para poder acompanhar. Isso nem se falava ninguém em mentoria naquela época, 10 anos atrás. Sim, não tinha. E aí eu recebi 300 e poucos e-mails. Dos 300 e poucos, eu selecionei 80. Falei com o dono do cursinho na época, ele conseguiu uma sala. Fiz parceria com um amigo que mora em Brasília, morava em Brasília, auditor fiscal, aprovado em 10 concursos, Ranieri. Ranieri, tem como tu vir aqui de sábado, em Teresina. E aí nós passamos 2 meses, aos sábados, com esses 80 alunos. E depois eu atendi essas 80 pessoas. Isso tudo de graça, mano. Não teve investimento de nada do aluno. E eu saí atendendo em restaurantes, atendi em bar de árvore, atendi... Porque eu queria saber o que estava acontecendo, que ninguém passava mais em concurso. Eu saí daquela visão do professor do palco ali, que dava aula, e eu quero conhecer os bastidores. E aí, numa ideia, né, para ajudar quem não tinha condição de pagar nada, uma ideia para descobrir o que estava acontecendo, virou uma empresa. Depois de 10 anos, nós somos 400 alunos hoje ativos, né? Com a Tutor eu teria, quem sabe, muito mais, né? Então, quem sabe, daqui para amanhã nós vamos aumentar essa escala aí, porque é tudo feito ainda um pouco... Artesanal, né? Pelo formato que nós criamos. Então, hoje nós temos vários resultados, vários aprovados. Agora, inclusive, no TRE do Piauí, o primeiro lugar é nosso, né? Concursos da área de fundação, de saúde, e nós aprovamos muito, 80, 90, muitos aprovados. Então, começou com essa ideia, essa postagem, virou essa empresa, né? E eu comecei com informática. Hoje estou na parte administrativa, diretor sócio do maior preparatório mais tradicional da cidade lá de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Cara, e com toda essa revolução que você criou, toda essa jornada, né? Cara, 28 anos não é 2 meses, né? 28 anos, eu acredito que você já tenha visto de tudo nesse mercado, né? Cara, qual foi a história mais bizarra, assim, que até hoje você não esquece, que tá na tua cabeça, assim? São tantas, Marlon. Assim, primeiro que o mercado mudou bastante mesmo, entendeu? Até o perfil do aluno era um naquela época, como é outro. Eu me lembro que quando eu era o concurseiro, porque eu fui concursado, já passei 10 anos como servidor público, a gente comprava só uma apostila na banca, ia para casa, lia e ali já conseguia uma boa vaga. Hoje o mercado é outro, os alunos são outros, né? E hoje nós temos muitas histórias muito ligadas a questões financeiras, né? Então nós temos alunos na zona rural de um município do interior do Piauí, que tem internet hoje, que às vezes o pai é lavrador, a mãe, o esposo, com filhos, e consegue nessa situação, nesse ambiente, consegue manter uma constância e consegue ter resultados. Nós segmentamos dentro da mentoria as mães, nós temos 100 mães na mentoria. Eu sempre falo que é a rotina mais desafiadora para eu ajustar. Então, uma mãe com filhos, muitos sem rede de apoio, que trabalham. Então, nós temos agora o concurso da Polícia Penal, primeiro lugar dentro da mentoria, era uma mãe com 2 filhas, um com 4 meses, um recém-nascido, né? Então, assim, em termos de história, a que mais impacta são as pessoas que, sem condições financeiras, com o mínimo do mínimo do mínimo, que conseguem passar num concurso público. Porque não dá para ter aquela história, porque são muitas histórias parecidas, são bem parecidas mesmo. E tem de tudo, tem aluno que vem na carreira policial, fez um exame, descobriu que não poderia prestar de física, daí ele pulou para a administrativa, não se identificou na área administrativa, e aí me procurou: Márcio, tem como, eu sei que a mentoria é para concurso, tem como me ajudar a passar em medicina? E aí hoje ele é médico, entendeu? Que saiu da carreira policial, foi para a administrativa. Então, assim, são muitas histórias, mas o que mais chama a atenção são as pessoas com poucas condições financeiras que conseguem sobressair através do estudo. Eu até criei uma frase, Marlon, essa frase eu não registrei, ela anda na internet, aí circula, eu tenho até estampado no meu livro, que é Estuda que a Vida Muda, né? Então, através Você tem um livro? Você tem um livro? Eu tenho um livro, Pô, eu trouxe para você o livro. Ah, cara, entendeu? pelo amor de Deus. Eu trouxe o livro para você. Que massa, velho. Lançamento esgotado o livro, inclusive. A Trilho da Aprovação. Eu vou deixar ele bem aqui em pé. Pronto. Pô, tinha que ter colocado aqui, pô, pra gente divulgar o livro. Mas assim,
como eu preciso escolher uma história, eu vou escolher uma história de uma pessoa bem próxima. Essa pessoa eu resgatei ela das drogas, ela usava crack, maconha, bebia, mas crack era o mais forte. Ela nunca foi um bom aluno, não estudava. E essa pessoa eu trouxe para dentro da minha casa. Ela era casada com filhos, eu também era casado. E aí eu disse, eu vou cuidar de você agora. Internei numa clínica em Fortaleza, Ceará. Ela ficou 45 dias internada. Quando voltou, eu falei, olha, o caminho para você conseguir passar no concurso público para você vencer na vida é o estudo. Então você vai virar concurseiro. E aí ele virou concurseiro, essa pessoa. Passou 2 anos indo para concurso público, né? 1 ano e 6 meses, praticamente mais intenso, morando comigo. Essa pessoa passou em 4 concursos públicos, 1 em primeiro lugar. Essa pessoa é um servidor público federal, da minha família. E aí foi em cima dessa história que eu criei a frase "Estuda que a vida muda". Então, se consegue transformar a vida de uma pessoa dentro das drogas, imagine a vida de vocês que estão assistindo aí hoje, que às vezes acham que estão com um problema, que tem uma dificuldade. O limite maior é mental, né? Então, você limita com uma ajuda, com um suporte. Sem ajuda é muito difícil, viu? Com os mentores, né? Você consegue ir bem mais longe do que você imagina. Caraca, eu me emocionei aqui, velho. Porque, assim, eu tenho várias pessoas, né, que eu conheço. Eu vim de uma favela também, né? Que se acabaram nas drogas, né? Sim. E, cara, o que você fez, eu tenho certeza que você reservou, cara, um pedaço no céu que você não tem noção do tamanho. E a droga, ela chega na sua casa. Lá a gente tinha uma certa segurança, mas ela batia na porta. É, né? Mesmo, então, cara. Porque... E só entende muito quem passa. Eu sempre digo, eu tive um problema, uma crise de ansiedade em 2018, e eu falei, Deus me deu para entender os alunos. Porque tem uma frase que fala que a dor invisível é uma dor em dobro. Então eu poderia muito bem estar aqui em pânico e vocês nunca imaginar que eu estaria em pânico, né? Então tem que passar para entender muita coisa. Nas drogas também. Então às vezes quando você tem um familiar, você entende, porque você pensa logo que a pessoa é vagabunda, que ela não quer nada com a vida. Mas você vê o corpo suando, pedindo droga, a pessoa pedindo, me dá pelo menos R$50, né? E você sabendo que não pode fazer aquele ato, é uma pessoa que você ama. E anos depois você vê essa pessoa saindo de casa, concursada. E essa pessoa, por incrível que pareça, a filha dessa pessoa passou na faculdade em Direito, se formou em Direito, e agora, recentemente, essa pessoa passou para policial penal do estado do Piauí, né? Trabalha comigo no cursinho, a filha dele, né? E ele, depois de ser aprovado para um concurso federal, ele fez Direito na faculdade, a faculdade federal, vindo de escola pública, sem nunca ter base de estudo, ele passou em Direito, então ele é formado em Direito, está concursado, por isso que a frase "estuda que a vida muda", dentro do meu contexto, da minha bolha, faz muito sentido. Mudou a minha vida, a vida da minha família. Eu sou um caçula de 5 filhos, todos os filhos passaram em concurso público, né? Eu fui o único que exonerei, né? Então são 4, tem uma irmã minha que é campeã em primeiro lugar, sou filho de professora, né? Papai da roça, e inclusive para namorar com a mamãe disse, só numa condição, você tem que estudar. E aí papai fez um curso técnico de exames laboratoriais naquela época, e durante a vida toda, papai trabalhou em hospitais fazendo exames, né? Na época não tinha muito o perfil do biomédico. Então, assim, a educação, o estudo, para mim é um valor muito forte mesmo. Caraca, Márcio, eu tô aqui quase pedindo 1 minuto de silêncio, cara. Sério, cara, eu tô na área de concurso público desde 2011, tem quase 15 anos, e eu nunca vi uma história dessa, cara. Nunca vi. Eu já vi história aqui, acabei de ouvir uma história aqui do cara que era motoboy, do cara que era ajudante de pedreiro, né? Mas o cara vinha do crack. Do crack. Cara, é praticamente uma pessoa que ela já foi esquecida pela sociedade, você sabe disso. Isso. A sociedade deixa de lado. O governo, até o próprio governo lava as mãos para essa galera. Então, a gente tira pela a Cracolândia, né? É um público que o governo já largou. E você, cara, acreditar nisso, e não só acreditar, mas você ir lá e dar educação para essa galera, cara, assim, eu nunca vi, de verdade. É uma das coisas mais brilhantes que eu cara, quando você me contou a sua história, quando eu acompanho você, né, há muito tempo, cara,
eu falei, cara, o Márcio com certeza ele tem alguma história muito doida pra contar, velho. Cara, Isso- parece isso que é- eu só vim pra esse podcast pra ouvir isso, velho. Só isso já mudou minha Como eu vida. falei, são tantas pessoas nesses 10 anos, mas as histórias parecem muito, né? Depois dessa pessoa, na mentoria já entraram pessoas também, usuários, né? Mas essa é porque eu convivi, entendeu? Eu morei junto. Você com essa morou pessoa, junto, né, Morei cara? junto, né? Hoje essa pessoa tem a vida dela, Dela, mora com a esposa, com a filha, né? Filha única. Bizarro É, isso. Ele fala, ele brinca muito. Ele fala assim: eu amo dois homens, meu pai e o Márcio. Né? Ele fala muito. Cara, esse né? cara tem que te levar demais, velho. Por isso que eu disse, por isso que eu não desisto. Eu sou um mentor exigente, né? Eu acolho, mas eu cobro muito, eu exijo muito, entendeu? Eu apoio, porque o aluno ele não paga para você passar a mão na cabeça, entendeu? Mas a cobrança ela vem pela confiança. Então eu cobro porque eu confio em você. E eu acredito muito que qualquer pessoa consegue mudar a vida pelo estudo. Agora, muito cuidado com essa frase, porque ela é polêmica, né? Estuda que a vida muda. Muita gente pensa, estuda que fica milionário. Não, pode até ficar, mas eu falo de mudança de vida. E quando eu falo estudo, não é só concurso. Se você quiser ser um excelente filmmaker, se você quiser ser um gestor, se você quiser trabalhar, você precisa estudar. Então, quando eu falo estuda que a vida muda, não se esqueça, não se coloque em último plano. Não deixe as pessoas colocarem em você, às vezes, a ideia que você não é capaz pelo limite dele, né? Muita gente dá opinião na sua vida, mas não por você, e sim pelo ponto que ele chegou. Então, eu falo sempre, se eu peguei uma pessoa que usa droga, eu pego mães que não tem muito tempo livre, se eu pego gente sem muitas condições financeiras, se eu pego gente que nunca estudou na vida. Porque, na verdade, quando eu vejo, muita gente nunca estudou, nunca teve uma base, não sabe nem estudar, não sabe fazer revisões, não sabe se organizar. Então, se essas pessoas conseguem chegar num nível bom de excelência, por que não? Né? Então, eu acredito muito no estudo, muito mesmo. Mudou a minha vida. Cara, e me diz uma coisa, assim, como é que funciona o seu método, cara? Eu tô muito curioso pra saber, porque assim, pô, você acabou de me falar que uma pessoa que tava numa situação de Sim. viciado em droga, né? O cara saiu das drogas, em 1 ano e meio o cara passou em 4 concursos. 4 concursos. Cara, eu tô quase querendo entrar na sua mentoria, assim, cara, pensando em voltar a estudar pra concurso. Cara, como é que funciona o seu método? Conta pra gente. Eu até brinco para pensar, não use droga não, só use o método, viu? Na verdade, Marlon, a mentoria ela foi sendo construída nesses 10 anos. Então é mais fácil eu mostrar como é que ela está hoje, né? Porque eu fui pegando o que funcionava. Pouca coisa vem da cabeça do Márcio, entendeu? Porque eu modelo os alunos que conseguem se destacar e vou colocando aquilo ali como uma regra. Então, hoje a mentoria tem umas 40 entregas. É até difícil no podcast eu falar tudo que tem na mentoria. Mas você entrega material também? Não. Não. Aí que tá. A nossa mentoria, como ela veio muito tempo, ela veio como sendo uma mentoria de organização de estudo. Então, se você chegasse hoje na minha mentoria, eu teria 1 hora com você para entender momento de vida. Com esse momento de vida, eu consigo ajustar qual é o caminho, porque o brasileiro, o maior problema dele é direção. E se você não tiver uma direção, não adianta você saber revisão, se não for o concurso, entendeu? Que você deveria estudar. Eu vou ver sua rotina e nós vamos montar um plano de estudo para você. Com esse plano de estudo, eu vou lhe entregar um planner. Nós temos ele em vários formatos. Esse planner vai ser a tua tabelinha de estudo. E aí você vai ser colocado dentro de uma comunidade. Essa comunidade toda segmentada. Nós temos grupos abertos, grupos fechados, grupo de avisos, grupo de áudios, grupo das mães, o grupo do MP, da polícia, o grupo do... É toda segmentada, entendeu? A mentoria. Eu entro ao vivo todo dia, em 10 anos, eu tenho ideia... Todo dia? Na pandemia, no auge, eu fiz o evento e mostrei, eu gravei, porque vários ao vivo não gravam. Quando tem um assunto bem delicado, a gente não grava. Eu gravei 421 vídeos na pandemia, em um ano, né? Hoje nós temos uma plataforma com mais de 1.500 vídeos, sobre todos os assuntos, toda segmentada, estilo Netflix, ela é segmentada, os vídeos. Então tem técnicas, organização, tem ao vivo, tem entrevistas com aprovados. Então nós temos uma agenda todo dia, uma agenda diária. Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu coloco lá no grupo aviso, nós vamos ter ao vivo, às 7 horas, o tema vai ser sobre como melhorar teu índice de acerto. Aí depois esse ao vivo entra na plataforma para quem não puder assistir gravado, meia horinha ali. Nós temos simulados aos domingos, nós temos semana de desafio de horas, nós temos semana de desafio de questões, nós temos simulados,
Nós temos a Semana da Saúde, nós criamos uma Semana da Saúde onde o aluno tem que trabalhar com 4 áreas da vida dele, né? Naquela semana, hidratação, alimentação, sono, autocuidado, atividade física. Nós temos eventos presenciais que nós fazemos também para encontrar esses alunos. Todo domingo, essa é a parte mais trabalhosa que a Tutory vai me ajudar. Todo domingo os alunos me entregam a prestação de conta. É o que eles fizeram na semana. E eu, por semana, abro 400 WhatsApp e analiso todos os estudos, um por um, analisando e mandando para eles uma pontuação que analisa evolução, índice de acerto, frequência, revisões, tudo. E ainda bota a fala do mentor, onde eu faço aquele elogio, aquela cobrança, o ponto que ele tem que melhorar. Os alunos, os melhores, eles são promovidos na mentoria. Nós temos um grupo chamado Elite, o grupo Prêmio, nós temos o grupo Topo, nós temos o grupo Diamante, nós temos o grupo Supremo. Os Supremos são os melhores. Aqui o Supremo eu pago a inscrição dele, eu dou hotel, eu pago o material. Eles ficam sem pagar na mentoria, os melhores, chega um ponto que eles não pagam mais, que são adotados. Bizarro. E eles são as referências. Inclusive hoje, uma das pessoas da 21 foi nomeada, hoje saiu a nomeação do CNU para o IBGE, e foi uma coisa até rara, Marlon, que ela mandou mensagem, né? Manda postagem, está até no meu Instagram, mas a mãe dela mandou um áudio, cara. Estou lhe mandando esse áudio para lhe agradecer imensamente por todo o carinho, cuidado que o senhor tem com a minha filha, Nálida, todos esses anos, que acreditou nela e que deu muita força. Hoje amanhecemos com essa maravilhosa notícia que eu não paro de chorar porque vai cair na ficha e a gente vai pensando de tudo que passou na vida, do quanto eu lutei para criar os dois sozinha, só com a ajuda de Deus. Sempre foi muito difícil. Eu sou uma mulher que encarou o mundo sozinha. Saí da casa dos meus pais com 22 anos, à procura de melhoras de vida, e não foi fácil, mas eu nunca desisti. E sou muito grata a Deus por ter sabido educar meus filhos. São 2 criaturas maravilhosas. E agora chegou o grande dia da Nálida, tão esperado dia. E graças a Deus, e queria muito lhe agradecer. Quero muito lhe agradecer por tudo que o senhor fez por ela, por nunca ter soltado a mão dela, por todo o carinho que o senhor tem por ela, viu? Desejo muito que Deus lhe abençoe, lhe cubra. Por isso que Bizarro, foi inédito, né? A mãe mandando um áudio, né? No dia da nomeação. E saiu hoje a nomeação dela, é uma das melhores alunos que nós temos na mentoria. Ele tem várias classificações, se eu listar aqui você fica impressionado, os concursos que elas serão nomeados nos próximos anos aí, mas hoje saiu a do IBGE, que foi dentro do CNU, né? Dentro da mentoria. Então, são 40 entregas, prestação de contas semanais, vários desafios simulados, mas como eu falei, ainda tudo muito manual. Meu celular é disponível para ele 24 horas, eles falam diretamente comigo a qualquer momento. Temos 2 meninas que dão suporte na mentoria, Kenny e Sibeli, que ajudam. Aí nós temos ao vivo de iniciante, nós temos... são tantas coisas, assim, eu não consigo nem na hora que o aluno quer entrar na mentoria, eu não consigo nem explicar o que tem. Eu só mando um texto com os valores e eles pagam. A minha mentoria hoje, quando eu abro vagas, em média de 10 a 15 minutos, elas se esgotam. Né? É porque é resultado, né, Entendeu? cara? E nós temos um grupo de reserva hoje de 800 alunos esperando vaga nessa mentoria. Putz. Né? Dinheiro na mesa, né? Dinheiro na mesa demais, cara, pelo amor de Deus. Vamos transformar a vida dessa galera, cara, pelo amor de Deus. Nós temos uma filosofia, por isso que ela falou que não soltou a mão, porque nós temos 2 frases muito fortes, que é não solte a mão do mentor, e a segunda, a preparação não precisa ser solitária. Porque passa uma ideia da preparação para concurso ser você dentro de um quarto sozinho, mas na verdade esse formato funcionou durante muito tempo. Ele existe ainda, que é você pedalando, mas a mentoria entra como sendo aquele suporte emocional também. Cara, eu tô assim de cara com a sua entrega, cara. É por isso que você tem o resultado que você tem. E não merece menos do que isso, cara. Eu aposto com você aqui que é só o início, cara. Acho que você não tem nem noção onde você vai chegar daqui 10 anos. Eu tenho absoluta certeza. E, cara, é muito óbvio, cara. É porque a gente vai estudando, a gente vai buscando conhecimento. Sim. E a gente começa a perceber alguma coisa. Existem certos padrões de comportamentos que a gente observa em quem tem de fato resultado.
E toda essa história que você me contou aqui em, sei lá, em 20 minutos, eu observo padrões de comportamento que eu vejo em pessoas que são gigantes, sabe? Sim. A primeira coisa é o amor que você tem pelo que você faz, cara. É inegável que a pessoa, para colocar um cara que é viciado em crack dentro de casa, não é qualquer um que faz isso, cara. É absurdo. A entrega que você faz, eu tenho certeza que o aluno ele não tem noção do quanto que é barato. Sim. Você pode cobrar a mentoria, você pode cobrar o valor mais caro do seu estado lá do Piauí. Que o aluno, ele não tem noção de fato que o valor que ele paga é infinitamente menor do que a entrega que você vai ter. Você deve fazer over delivery o tempo inteiro, né? Em todos os momentos. Então, cara, eu tô feliz demais, cara, assim, de poder conhecer agora de forma mais aprofundada, né? Sua história. E, cara, eu tenho certeza que esse podcast aqui vai mudar a vida de muita gente, cara. A história desse cara aí, né? Toda a sua jornada, aquilo que você entrega, eu tenho certeza que cara, a minha vida foi impactada com esse podcast, cara. Eu queria que você falasse o seguinte: o que você diria pro Márcio de 10 anos atrás, cara? Esse Márcio, né? Eu vou puxar um pouquinho mais. Vamos puxar 20 anos atrás. Pode, né? pode ser. 20 anos, né? Porque esse Márcio foi amadurecendo. Nós temos uma criança dentro da gente ferida, né? A gente tenta todo dia remediar essa criança. Então, se eu voltasse 20 anos atrás, eu falaria para o Márcio: Márcio, você está vendo que você é capaz? Você está vendo que você consegue ir além do que você imagina? Você está vendo, Márcio, que toda essa entrega que você faz transforma vidas? Então, Márcio, não para. Continua só fazendo o que você está fazendo. Mas mantenha a sua integridade, sua palavra. Não esqueça que não existe nenhum sucesso na vida, Márcio, que vai valer a pena o fracasso de um lar. Então, não inverta a ordem. Eu sei que você gosta de trabalhar muito, Márcio, mas não deixe a sua família em segundo plano, não deixe a sua saúde em segundo plano. Por que eu falei isso, mano? Porque, assim, tem muitas coisas que são óbvias na vida, mas a gente só consegue se a gente passar por alguns desafios dela. A gente vai criando uma casca dura. E nesse período todo de 20 anos de dedicação, 30 anos de dedicação, eu me dediquei tanto a tudo que eu faço hoje que eu perdi. Eu perdi muitas coisas. Eu perdi tempo, eu perdi momentos. Eu tenho 2 filhas, cara. Eu tenho uma filha de 21 anos para atender. Caraca, sério, velho? E tem uma pequena de 5. Tu tá no Botox, cara. Certeza. Colocou dente, cara, fez Botox. Piauí, calor. Não tem como não, cara. Então, assim, eu falo muito. Quando um aluno vai escolher para concurso público, eu falo muito. Tem muitos concursos. O concurso ele pode ser um sucesso na vida da pessoa, pode ser um fracasso na vida dela. Depende dessa escolha. Então, as escolhas têm que estar alinhadas com a sua família. Então, não deixe a família em segundo plano, não deixe a saúde em segundo plano. Faça o que tem que ser feito, mantenha a sua integridade, mas que você vai chegar muito mais longe do que você imagina. Eu vi uma situação, Marlon, que eu não imaginava que eu estaria aqui hoje, né? Então, eu sempre digo, se deu certo comigo, assim, com vários que sentam aqui, são histórias reais. Por que não com você que está assistindo aí, né? Agora, não adianta você assistir esse vídeo e você não modelar, não se inspirar e não colocar em prática. Essa ideia da Tutory, todo mundo teve, eu tive essa ideia, mas o Marlon foi lá e colocou. Eu estava num evento do Conrado Adolfo, lá em São Paulo, é um grande nome do mercado, e aí eu tive um momento só nós dois, falei: Conrado, cara, eu tô com uma ideia. Ele falou: eu estava excitado que eu estava perto dele assim, né? Eu falei: calma, me diga. Eu tô com uma ideia maravilhosa, o que você acha disso? Ele falou assim: toda ideia é válida, basta colocar em prática. Quer dizer, quantas pessoas não pensaram um dia em montar uma plataforma como a Tutory? Mas você foi lá, fez acontecer. O mais difícil foi consistente, né? Porque tem gente que tem uma boa ideia, bota em prática, mas em pouco tempo desiste. E eu criei um ecossistema. Quantos alunos não pensaram em estar para concurso, mas nunca começaram? Naquele 30 minutinhos, naquela 1 hora, nunca foram consistentes do todo dia. Então, antes de você desejar o cargo de alguém, antes de desejar o salário de alguém, deseja a cruz que ele carregou. Viu? Porque existe um preço, existe uma cruz que todo mundo tem que carregar, independentemente da escolha que você venha fazer. Cara, eu reprovei em 30 concursos, acredita? 30, né? 30. Para ser aprovado em 1. Mas olha como é que as coisas divinas, né? É divinas, né? Olha só que doideira. Eu reprovei 30 para aprovar em 1, e nesse único que eu fui aprovado, eu conheci meu sócio que desenvolvemos a Tutory. Olha que doideira.
Bizarro, Um né, monte de cara? porta fechada, né? Não, e ele passou em 27 dias. Olha Agora que eu que doideira. tô surpreso, né? Olha que doideira. Eu demoro 5 anos pra estar do lado dele. Sim. Ele, 27 dias, senta do meu lado. Veio do Rio de Janeiro, foi o único concurso que ele fez. Senta do meu lado e a gente começa a desenvolver a Tutory. Olha que doideira, velho. Propósito, né, cara? Parece que Deus já sabia assim, cara, ó, daqui 5 anos ele vai se encontrar com esse cara. Então eu vou fazer ele reprovar em todos os concursos, porque se ele passa antes, ele não vai conhecer o cara. Olha só que doideira. Até a colocação influenciou, cara. Porque se eu tivesse passado em uma colocação acima ou abaixo, ele teria sentado em outro lugar, não tinha conhecido ele. Aí Olha você vê, né, mano? Naquele momento, uma coisa acontece na sua vida e você pensa que é o pior. E, na verdade, é o melhor lá na frente, né? É por isso que eu falei que daqui a 10 anos, cara, você vai ser o maior do Brasil. A sua história é bizarra, cara, assim. Amém. De verdade, eu tô muito feliz do nosso bate-papo. Muito obrigado pela recepção, por todo o acolhimento que você sempre me deu, né? Assim, toda vez que a gente conversa, você me responde. Participamos de várias reuniões juntos, né? E você é um cara muito humilde, Eu cara, que assim. agradeço, cara. De verdade, obrigado. Essas palavras eu tinha guardado para falar para você, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Porque assim, eu tô muito tempo no mercado, viajo muito, treinamento, contatos com tudo. Mas você, do primeiro dia até hoje, você não mudou. Você é esse Marlon que eu conheci. Entendeu? O mesmo sorriso, mesmo simpatia, mesma atenção. De sempre. Nós tivemos uma conversa nós dois, lembra? Uma Sim, conversa. sim. Você, inclusive, disse, Márcio, faça sem custo nenhum. Testa aqui, cara. Veja se Foi, tá certo. foi Eu mesmo. quero só você aqui e tal. Maior atenção. Você foi até mais atencioso do que eu fui com você naquela época pela demanda, né? Aham. E aí, anos depois, lá vem eu de novo aqui, Não. batendo na porta. Tudo bem? Me aceita de volta, né? E você não mudou, porque você cresceu muito daquele dia para cá. Sim, Né? cara. E você não mudou. É isso que eu tento passar para os alunos. Eles vão servir o público. Então, o cargo vem primeiro na mente. Então, não adianta você crescer e deixar se perder pelo ego. Sim. Então, parabéns pela Tutory mais uma vez, pelo ecossistema que estão criando e principalmente pela pessoa que você se tornou e que você é. Obrigado, viu, Viu? cara? Obrigado mesmo pelo carinho Obrigado. de sempre. E você que está nos acompanhando, que gostou desse conteúdo. Cara, se você não gostou desse conteúdo, você tem alguma coisa de errado com você, cara. Então, eu tenho certeza que você gostou. Então, curte aqui. Não deixe de seguir esse cara, pelo amor de Deus. Acompanhe todos os stories dele, coloque ele como favorito. Porque eu tenho certeza que se você pode até não entrar na mentoria dele, mas só os stories dele, o conteúdo dele já vai mexer com você de alguma forma. Então, segue esse cara lá. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, então se inscreva no nosso canal. Deixa o comentário aqui embaixo da parte que você mais gostou. Eu tenho a minha parte favorita que eu vou vir aqui comentar. Deixa o comentário, curta e compartilhe com aquele seu amigo que usa droga e acha que nunca vai mudar de vida. Compartilhe com aquele seu amigo que bebe e acha que nunca vai mudar de vida. Porque eu tenho certeza que ele assistindo esse conteúdo aqui, a vida dele vai mudar também. Então, te espero nos nossos próximos podcasts. Vamos pra cima. Tamo junto. Márcio, muito obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? Tamo junto, velho.